Que a paz do Senhor seja com vocês. O Senhor, ele deu uma ordem aos seus discípulos, que prevalece até hoje, porque Jesus é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Ele determina: ide e pregai o evangelho a todos os povos. Aquele que crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. O Senhor quer que nós nos apresentemos. A nossa vida ela só tem propósito quando estamos a serviço do Senhor, no entendimento da palavra, no convencimento do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu estou aqui, no nome de Jesus, para poder mostrar que nós podemos, na autoridade do Senhor, transformar esse vírus em antivírus. E eu vou explicar melhor. Veja bem, essa situação que nós estamos vivendo. Entre o ano 1300 e 1400 depois de Cristo, ocorreu uma séria pandemia denominada peste negra. Ela assolou muitas vidas na Ásia e na Europa. Mas teve algo interessante que aconteceu. Os senhores feudais, junto com o clero da igreja naquela época, oprimia o povo. O feudalismo, depois dessa pandemia, veio a cair e acabar. E com a chegada dos navegantes, chegou também o capitalismo e as pessoas puderam prosperar, trabalhar. É interessante a maneira que ocorreu, porque foi colocado fim em uma era e começou outra, chamada de Era do Renascimento. Mas o que aconteceu? Entrou em evidência, após essa peste, a filosofia e a ciência. E a palavra de Deus? Não foi tão valorizada assim. A vontade do homem se sobrepôs à vontade de Deus. 600 anos depois disso, em 1900, ocorreu uma outra pandemia, chamada gripe espanhola. Assolou muitas vidas e a economia foi ao caos. Foi terrível, foi triste. Mas não acabou com a humanidade, não acabou com o mundo, superou, a economia se reergueu, mas infelizmente a gente consegue até ler muitos artigos sobre essa crise, porque diz que o homem se tornou mais hedonista. Ser hedonista significa crer que existe Deus, crer que existe a palavra de Deus, mas não se envolver com ela, viver da sua maneira, fazer do seu jeito, apesar de saber que existe Deus, que existe a sua palavra, vive do jeito que quer. Infelizmente, a vontade do homem tornou a se sobrepor à vontade de Deus. Agora passou mais 100 anos, 2020, estamos vivendo uma nova pandemia, a Covid-19, que está gerando muitas mortes, muita preocupação, a economia já também começa a preocupar, mas veja bem, está ocorrendo uma metamorfose, o ar está ficando mais puro porque a poluição tem diminuído, os rios, os mares estão mais limpos, as famílias estão se aproximando, tem sempre um outro lado. Agora, o ideal disso tudo é que a vontade do Senhor, depois de que isso tudo passar, se sobreponha à nossa. Por isso que eu estou aqui, para gerar vida no nome de Jesus, para te afirmar que esse vírus não vai te derrotar, mas vai te ensinar muita coisa e você vai sair numa condição melhor. E para sair numa condição melhor e vencedora, tem que sair servindo a Deus. Por isso eu quero falar com você como Paulo falou com os romanos, para assim podermos refletir juntos. Paulo em carta disse assim aos romanos: irmãos, rogo a Deus para que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício aceitável e santo ao Senhor, pois esse é o seu culto racional. Não se amoldem aos valores desse mundo, antes renovem as vossas mentes em Cristo Jesus o Senhor, para que possam conhecer a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Que possamos, após esse caos, sairmos fortalecidos e a serviço de Deus, para dar um propósito à nossa vida, porque essa vitória já é nossa. Esse vírus não veio para nos matar, mas Deus está permitindo que nós possamos aprender a pertencermos a Ele, a obedecermos a Ele.
a dar sentido à nossa vida a serviço de Deus. Deus te abençoe e te fortaleça, e que o Espírito Santo te gere entendimento, em nome de Jesus.